Isa é traída grávida por seu companheiro ou seu namorado e a internet inteira fala somente sobre isso. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou um pregador da Palavra de Deus, casado, pai de 5 filhos e na ótica católica eu quero jogar um pouco de luz sobre esse assunto tão triste que tomou a mídia. Eu estava vendo o vídeo dessa moça, uma moça muito bonita, eu não a conhecia muito, mas eu quero analisar um pouquinho sobre a fala dela, porque em cima do que ela disse aqui, eu quero comentar um pouquinho com vocês, né? Ela disse assim, ó, eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isto. Quando uma mulher está junto com o homem, mas ela não tem o sacramento do matrimônio, e isso é gravíssimo, né? Ela deveria procurar as bênçãos da igreja, mas não sei a fé dela, não sei a vida dela. Mas o que uma mulher idealiza? Idealiza por um homem virtuoso, um homem que é protetor, um homem que trabalha, um homem que procura ter uma boa convivência e que passa momentos de afeto, de amor, de carinho, de alegria e que na adversidade luta contra as intempéries da vida. Mas dentro de uma família, qual que é o papel do homem? Qual que é o dever do homem? Qual que é a responsabilidade do homem? Isso é uma coisa tão séria que São Vicente de Ferrer disse que o homem tem um papel de Deus dentro de casa. E o que Deus é nosso, gente? Deus não é um pai bondoso que nos protege, que provê para nós segurança, que nos salva, que nos ajuda a evitar o pecado, que derrama graça sobre a nossa vida. Nossa, se nós vamos começar a falar dos atributos desse Deus maravilhoso e misericordioso, nossa, quantas coisas lindas que nós não poderíamos falar. E um homem, para uma mulher, deve ser esse porto seguro. O que São José foi para Nossa Senhora, meu Deus do céu? E aí ela vem e diz, eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. Por quê? Porque segundo algumas pessoas, as pessoas dizem que era uma garota de programa ou que mexia com plataformas e que procurava isso. E a mulher olha e fala assim, eu me entrego para esse homem, estou grávida dele, com o filho dele, ele me abandona, me trai, simplesmente por um momento passageiro onde ele vai se deitar com outro corpo para desfrutar de um prazer sexual e eu aqui abandonada e o Brasil e o mundo sabendo da minha condição. Realmente, uma traição já é uma coisa horrível, mas uma traição para uma pessoa pública como essa mulher e ver todos os blogs comentando o nome dela de uma maneira de mostrar o infortúnio dentro de lar, e eu não tenho medo de utilizar essa palavra, uma desgraça dessa é algo realmente muito triste. Por quê? Porque esse filho deveria vir no lar, o pai deveria no puerpério servir a esposa, ajudar a esposa, se sacrificar pela esposa, porque a Sagrada Escritura diz, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25. E aí no momento, você vê, falar que eu estou bem na medida do possível. Você vê pela face dela que aquilo foi uma palavra que saiu da boca dela, ela tentando ser forte. Mas dá para perceber que ela não está nada bem, ela está péssima. Porque é impossível uma mulher grávida ser traída e ser colocada na mídia toda estar bem no momento desse. Ela estaria bem se ele fosse um companheiro fiel, se tivesse o sacramento da Igreja Católica, as bênçãos de Deus, um homem que a servisse, que a amasse, que a compreendesse, que nos momentos de dificuldade da vida houvesse oração, perdão, e ela ficaria muito bem vendo esse pai se consumindo de amor por esse filho e os educando no caminho da virtude, no caminho da fé, ensinando os filhos a amar a lei santa de Deus, a afastar das más companhias, ter um comportamento virtuoso, e aí sim ela estaria muito bem. Porque a alegria dos pais é ver o quê? É ver os filhos serem bem encaminhados. Mas dá para ver pelo rosto dela, da tristeza dela. Ela vai falar, ele me traiu. Não acredito que estou falando sobre isso. Né? E aí tem uma obra nossa aqui, que eu até vou falar para vocês algo sobre isso no final, que chama Paternidade e Masculinidade. Eu reuni texto de autores assim com bastante autoridade para falar sobre esse tema de família, né, que é Santo Afonso, Santo Antônio Maria Claret, Santo Tomás de Aquino, um padre muito pouco conhecido do público brasileiro, que é o padre Michael Miller e o padre Manuel Bernardes. E num determinado momento aqui, o Santo Antônio Maria Claret vai usar uma palavra forte
citando São João Crisóstomo, olha o que ele vai dizer aqui, ó, portanto é preciso repelir imediatamente as primeiras ameaças da tentação e ter bem presente o conselho de São João Crisóstomo. Ó maridos, eu não posso falar isso dele porque eles não são casados, mas eu posso falar da minha vida e de quem é casado. Ó maridos, se alguma vez intentar manchar-vos o tálamo conjugal alguma mulher estranha, aí vocês podem meditar Provérbios 7, diz ele incontinente, retira-te, desgraçada criatura, eu não sou meu, eu sou da minha esposa. E aí que essa cultura de mimimi que a gente tem hoje, esse pessoal de porcelana, que qualquer coisinha que fala, nossa, meu Deus do céu, como que vai falar assim? Uma mulher foi tentar São Francisco de Sales, ele deu um cuspe na cara dela e falou assim, retira daqui, missionária de Satanás. Teve uma mulher que pegou um santo chamado São Dióscoro e queria manter relação conjugal, ele queria manter a pureza dele, e essa infeliz amarrou ele numa cama, ele mordeu a língua e cuspiu na cara da mulher, São Dióscoro. São pessoas que sabem a gravidade do pecado, que preferem cortar a língua do que ofender a Deus. Né? São Tomás de Aquino, quando aquela prostituta foi atrás dele, ele pegou o pau, colocou no fogo e foi para cima da mulher, para não manchar a castidade. A gente percebe que os santos eles são violentos na luta contra o pecado, e disse isso daqui, ó. Eu não sou meu, eu sou da minha esposa. E vós, mulheres, se fordes requisitadas por alguém, dizei-lhe sem demora, vai-te, tentadora, não me pertenço, mas sim a meu esposo. E ai de qualquer dos cônjuges que falta a fidelidade. Aí vem pecado, vem desgraça, vem castigo. Esse livro explica muito bem isso. Eu vou estar falando sobre uma promoção que eu vou fazer durante 3 dias. Vem comigo até o final do vídeo, que eu tenho algumas coisas a mais ainda para comentar, né? Agora veja bem, traiu, não acredito que estou falando nisso, e aí depois os blogs, né? Eu vi algumas notícias na internet, porque o meu cabeleireiro falou para mim sobre isso daqui, eu falei, bom, eu vou fazer um vídeo, né? Que ele é evangélico, eu sou católico, mas esses princípios são inegociáveis para nós, aí eu fui pesquisar. Aí esse rapaz falou assim, ó, fiz merda em um momento de fraqueza. Mas e as conversas que você tinha com essa mulher? Ninguém cai num precipício de uma hora para o outro. Né? O cara ficou conversando com a mulher, ficava de ideia. Isso daí já é adultério, já é traição. Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5,28 que se um homem lançar um olhar para uma mulher já cobiçando, já cometeu o adultério em seu coração. Um homem casado deve ser um homem de respeito, de responsabilidade, conhecer as suas fraquezas próprias e ter vigilância e muita oração. Não se brinca com essas coisas. E aí agora vai vir as consequências. Né? Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Agora, eu vou chamar vocês a responsabilidade para vocês pensarem numa coisa aqui. E esse filho que vai estar vindo? Será que no momento não pensou nessa situação de tentação extrema, onde ele queria gozar simplesmente? E essa criança que vai estar vindo? E aí que eu vou trazer aqui alguns dados que vocês vão ficar chocados, tá? E aqui é desse livro Pai Ausente, da crise da paternidade, mas eu já vou falar que a gente preparou um combo especial por causa desse tema. Nós temos bons livros falando sobre família aqui na editora, então este primeiro livro que eu já tinha mostrado, desses outros autores, mais esse daqui, que é o Pai Ausente, aí você vai ver o que eu vou ler aqui, do que ele se trata, né? Falando da crise da paternidade, mais o marido, o pai, o apóstolo, nós estaremos ofertando para vocês 40% de desconto, eu vou colocar somente 3 dias isso. Aproveita, porque isso daqui é ouro na sua mão para você entender a responsabilidade e os deveres que tem os pais. Mas olha o que eu vou trazer para vocês aqui, pesquisa de sociólogo, porque alguma pessoa pode começar a falar, isso é só coisa de igreja. Não, comparados com adolescentes de condição semelhante, que são criados pelos 2 pais em casa, os adolescentes que crescem separados de um dos pais durante parte da sua infância têm o dobro de probabilidade de fracasso escolar no ensino médio, 2 vezes a probabilidade de ter um filho antes dos 20 anos e tem 1,5 vezes mais chances de ser um desocupado